Olá pessoal, tudo bem? Estamos começando mais um vídeo do Vlog Diários e essa vai ser a nossa segunda aula do nosso curso completo e totalmente gratuito de inglês. Antes de começar, eu só queria agradecer muito todo o feedback que vocês mandaram na nossa primeira aula. Foram muitas mensagens de apoio e de carinho e de verdade, ler tudo que vocês escrevem nos motiva bastante a continuar com o projeto. A gente fica muito feliz que esteja ajudando e que vocês estejam apoiando a iniciativa. Dentre os comentários também tinham algumas sugestões de como a gente pode melhorar a dinâmica do curso. Uma delas já vou implementar hoje mesmo, que é bem fácil de fazer, que é colocar na descrição do vídeo meio que um roteirinho com marcações de tempo de quando eu vou falar cada um dos assuntos. Então, por exemplo, vai estar escrito que no minuto X eu vou começar a explicação sobre esse assunto. No minuto Y nós vamos fazer alguns exercícios. E assim por diante. Eu já tinha feito isso no vídeo de resolução da FUVEST em inglês, que nós postamos aqui no canal faz algum tempo. E as pessoas parecem ter gostado. Então elas nos pediram também para colocar aqui nessa série de gramática, de aulas completas. Em relação a outra sugestão, eu queria conversar com vocês antes de implementá-la. Uma pessoa sugeriu que talvez nós pudéssemos criar um grupo no Facebook, especificamente para quem estiver assistindo esse curso aqui, com o intuito de tirar dúvidas. Quando eu comecei a gravar os vídeos dessa série, eu não tinha pensado nisso especificamente, não tinha passado pela minha cabeça, mas se for uma ideia pela qual muitas pessoas se interessam, a gente pode criar alguma coisa nesse sentido, pode tentar ver. Então, por favor, escrevam nos comentários aqui o que vocês acham, qual a opinião de vocês, e se vocês acharem legal, como que vocês acham que deveria funcionar esse grupo, o que a gente postaria, sobre o que a gente conversaria. E só um parênteses aqui, pessoal, eu esqueci de fazer um comentário, só lembrei agora que eu apaguei o quadro, é que não se esqueçam que eu disponibilizo no meu blog pessoal um material complementar a essa aula totalmente gratuito, e nesse material tem o resumo da gramática que nós vimos em cada aula, em cada vídeo, com mais exemplos, com uma explicação e também com exercícios propostos com respostas no final. Então acessem lá, o link está aqui na descrição também, eu espero que ele seja útil para vocês usarem nos seus estudos. Então acho que é isso que eu tinha de recados por hoje, pessoal. Então agora vamos ver o roteiro dessa nossa segunda aula para ver como que vai ser estruturado o vídeo de hoje. Então primeiro de tudo, eu quero começar fazendo uma revisão da aula passada. Então isso vai ser uma prática recorrente agora dos vídeos. A gente sempre vai revisar um pouquinho dos pontos mais importantes da aula anterior, com o intuito de sempre manter a matéria mais importante, os pontos mais importantes frescos na nossa memória. Vai ser bem rapidinho mesmo e vai ser voltado para quem assistiu o primeiro vídeo, então não se preocupem que não vai demorar. Depois dessa revisão bem rápida, nós vamos passar para os tópicos novos dessa aula. E o primeiro deles é esse daqui: como manipular o verbo to be para construir frases na negativa e na interrogativa. Vocês se lembram que eu prometi que quando nós começássemos a ver diálogos e conversação, nós íamos estar muito mais preparados para entender a estrutura gramatical por trás das perguntas e realmente não ser uma pura decoreba, né? Vocês realmente entenderem o porquê vocês estão fazendo aquelas perguntas e como que essas perguntas estão sendo estruturadas. E esse tópico aqui vai ser essencial para isso, então vamos nos dedicar bastante para aprender esse assunto. Depois disso, em seguida, nós vamos passar para artigos, que é um assunto bem simples, bem rápido, mas que é bem necessário saber porque eles sempre aparecem nas frases e a gente tem que entender quando que usa um tipo ou quando que usa outro. O próximo tópico então vai ser adjetivos. Eu sei que eu falei sobre adjetivos na aula passada, mas hoje eu quero me aprofundar e mostrar algumas outras perspectivas em relação ao assunto. E por fim, vai ter uma parte específica da aula voltada para vocabulário. A partir de agora, nos próximos vídeos, sempre vai ter uma parte da aula voltada para vocabulário, para uma lista de algum tema específico. E o tema que eu escolhi para falar com vocês aqui hoje é números. Eu, para falar a verdade, acho meio chato estudar números, acho meio chato ficar decorando o nome dos números, como se escreve, mas não dá para negar que é um tópico essencial para a gente progredir para tópicos mais avançados, né? Então, por exemplo, a gente vai usar bastante números quando a gente estiver treinando os diálogos, a conversação, e também esse vocabulário vai servir de gancho para um dos assuntos da próxima aula, que vão ser os plurais. E essa é a razão de eu ter escolhido falar sobre números hoje. Então, espero que vocês aproveitem bastante essa aula, pessoal, e vamos lá. Então agora vamos para a nossa revisão. Como eu disse, vai ser bem rápida e bem voltada para quem assistiu a primeira aula. Então, se tiver alguma coisa que você não esteja entendendo, volte para a primeira aula e estude o assunto com a explicação mais em profundidade. Então, o primeiro tópico importante que nós vimos na aula passada foram os subject pronouns, que são os pronomes pessoais do caso reto em português, né? Então é eu, tu, ele, nós, vós, eles. São os pronomes que funcionam como sujeito. Em inglês, quais seriam esses pronomes? É o I, que é eu, lembrando que o I sempre vem em letra maiúscula, não importa se ele está no começo ou no meio da frase. You, você. He, ele. She, ela. E it, que é um pronome que não tem tradução para o português, é usado para objetos inanimados, animais, conceitos abstratos, pensamentos, enfim. We, que é o nós. You, que é vocês. Lembrem-se que
A segunda pessoa no singular e no plural são a mesma, é you. E por fim, o they, que é o pronome que significa eles ou elas, lembrando que daí perde a distinção, não importa se está falando de mulheres, de homens ou de objetos, todos viram they. Depois disso nós vimos a conjugação do verbo to be e o verbo to have. O to be significa ser ou estar, dependendo do contexto, e o to have significa possuir. Como que era a conjugação do verbo to be para todos os pronomes? I am, you are, he is, she is, it is, we are, you are, they are. E como que era o verbo to have, pessoal? I have, you have, he has, she has ou it has, we have, you have e they have. Então foi isso que nós vimos de conjugação de verbo na última aula. Espero que vocês tenham estudado bastante, tanto os pronomes quanto os verbos, e essas conjugações estejam bem tranquilas para vocês. Depois nós progredimos para falar um pouquinho de substantivos e adjetivos, principalmente como que eles são flexionados no inglês. Nós vimos que os substantivos podem ser flexionados em relação ao número, então eles podem ser singular ou plural, mas eles não têm gênero no inglês. Então, por exemplo, em português nós falamos o chão, então nós usamos o artigo masculino, mas nós falamos a casa. Então a casa meio que vira um substantivo feminino. Em inglês isso não existe, então os substantivos não são divididos entre femininos e masculinos. E depois nós falamos um pouquinho sobre adjetivos, que são as palavras que dão qualidades específicas para os substantivos, certo? E nós vimos que no inglês os adjetivos são palavras invariáveis, ou seja, não importa a quantas pessoas ele está se referindo, se essas pessoas são homens, se são mulheres, se é um objeto, o adjetivo sempre vai ser o mesmo. Então é diferente do português, onde a gente fala ele é alto, ela é alta, eles são altos, elas são altas. No inglês todos seriam he is tall, she is tall, they are tall. Então todos são tall, não muda. No final da última aula então nós colocamos tudo em prática, todos esses tópicos anteriores que nós vimos, em estruturas gramaticais. A primeira estrutura que nós vimos era a seguinte: pronome, mais verbo to be conjugado corretamente e um adjetivo. O que está acontecendo aqui? Que esse adjetivo está dando uma característica para o sujeito. Então, she is beautiful, ela é linda. E a segunda estrutura gramatical era pronome, verbo to have conjugado corretamente, artigo e um substantivo. E o que essa estrutura quer passar? Qual que é a ideia? Que esse sujeito tem algum objeto. Então, no caso, we have a car, nós temos um carro. Só mais uma coisa antes de passar para os próximos tópicos que eu esqueci de falar para vocês na última aula, mas que é muito, mas muito, muito importante. De verdade, anotem isso no caderno de vocês e deixem em destaque, isso não pode esquecer. Os pronomes, no inglês, não podem ser omitidos. Em português, nós nem sempre explicitamos o pronome nas frases. Ou eles estão entendidos pelo contexto, ou nós sabemos de qual pessoa nós estamos falando pela conjugação do verbo. Então, por exemplo, se a gente falar a frase temos um carro, já dá para perceber que está se referindo ao pronome nós. Nós temos um carro. Mas olha o que acontece no inglês. Pelo fato das conjugações verbais se repetirem muito, se a gente só deixar o verbo, não vai dar para saber na maioria das vezes de qual pessoa nós estamos falando. Imaginem a seguinte situação. Se tiver escrito, se alguém falar have a car, não dá para saber de quem está falando, porque have pode se referir a they, pode se referir a you, pode se referir a we, pode ser singular ou plural, então realmente não dá para saber. Por causa disso, no inglês, o sujeito vai ter que estar explícito. Ou a gente vai ter que falar o nome próprio da pessoa, Pedro is tall, ou vai ter que estar o substantivo ali no lugar, the room is big, o quarto é grande, ou vai ter que estar um dos pronomes. Então sempre vai ter que ter alguma das coisas mostrando sobre o que você está falando. Então por favor não se esqueçam disso e realmente anotem essa frase para fixá-la bem, para fixar essa ideia muito bem na cabeça de vocês. E agora que a gente acabou a nossa revisão, vamos passar para um dos tópicos novos da aula de hoje. O primeiro que eu vou falar é sobre como passar frases na afirmativa com o verbo to be para frases negativas. Para fazer isso é bem simples, bem tranquilo mesmo, pessoal. Você adiciona a palavra not, que significa não, após o verbo. Algumas observações: not é apenas um dos jeitos que a gente tem de falar não no inglês. Vocês devem com certeza ter ouvido a palavra no, ela é usada em outros contextos, mas quando a gente quer negar o verbo, a gente tem que usar not, com o T no final. E outra observação em relação à pronúncia: a mesma coisa que eu falei para am, eat, não pesem o T do final do not. Não é not,
é not. Então realmente a pronúncia do T é bem sutil, tem que ser quase mudo, not. Então vamos ver alguns exemplos para vocês entenderem como que funciona essa coisa de passar para negativa as frases. E aproveitem esses exemplos também para ir conhecendo os adjetivos, o vocabulário novo. Mesmo não estando parando a aula agora para falar, aqui está uma lista de adjetivos. Sempre que aparecer alguma palavra nova em algum dos exemplos que eu der para vocês, anotem, sabe, estudem depois, vão atrás de alguns exemplos a mais sobre o uso dessas palavras. É bem importante isso. Mas então vamos lá para a letra A. He is polite. Polite significa educado, polido. Então, he is, ele é educado. Como nós vimos aqui na regra geral, para passar para a negativa é só adicionar o not após o verbo to be. Então, qual é o verbo to be nesse caso? Is. He is. Então ficaria he is not polite. Só tomem cuidado que no português nós costumamos colocar a palavra não antes do verbo. Então, ele é educado, ele não é educado. Vem antes do é. No inglês vem ao contrário, né? He is not polite. Então só tem esse detalhe que talvez possa confundir um pouquinho das primeiras vezes, mas depois de ver alguns exemplos vai ficar super tranquilo para vocês. Vamos para a letra B agora. We are young. Young significa jovem ou jovens, né? Então nesse caso, we are young, nós somos jovens. E essa frase está na afirmativa. Se nós quisermos passar lá para negativa, o que a gente faz? Adiciona o not após o verbo. Qual é o verbo nesse caso? Are. Então fica we are not young. Nós não somos jovens. Como vocês podem ver, pessoal, é bem tranquilo mesmo. É só adicionar o not após o verbo e o restante da frase continua a mesma coisa. Então vamos para mais um exemplo, né, pessoal, para fixar bem. I am hungry. Eu estou com fome, eu estou faminto. Qual é o verbo to be nesse caso? Am. Então, para passar para negativa, nós temos que colocar o not depois do am. I am not hungry. Eu não estou com fome. E por fim, o último exemplo é o exemplo que eu quero dar uma atenção um pouquinho maior, que é It is cold. Se a gente fosse traduzir essa frase, nós traduziríamos para está frio. E esse está, no português, de estar frio, é meio que usado na terceira pessoa e de uma maneira bem impessoal. Vocês se lembram que eu falei que o it é usado para objetos, para animais, para sentimentos, para conceitos abstratos, e ele também é usado para fenômenos da natureza. Então, se a gente quiser falar que está frio, que está calor, está chovendo, a gente usa o it para fazer referência a esses fenômenos. E no português a gente pode falar está frio, que todo mundo vai entender que a gente está falando do tempo. No inglês a gente também não precisa explicitar que está falando do tempo, mas é obrigatório colocar o pronome it, mesmo sendo usado de uma maneira impessoal, por causa daquela regrinha que eu falei, que sempre vai ter um pronome, nunca vai vir um verbo sozinho. Então, it is cold significa está frio. Não se preocupe se estiver um pouquinho confuso ainda. Realmente é uma coisa meio estranha você ter que usar o it toda vez. Mas ao longo das aulas nós vamos ver muitos outros exemplos desse uso do it e vai ficar bem mais tranquilo para vocês. Só decorem por enquanto que o it também é usado para fenômenos da natureza e para o clima, para o tempo. Então, voltando aqui, por exemplo, it is cold, está frio. Se nós quisermos passar para a negativa, não está frio. It is not cold. Como vocês puderam ver, não tem segredo algum de passar uma frase da afirmativa para a negativa no inglês com o verbo to be. É só adicionar o not após o verbo. Ao longo da aula, quando a gente estiver vendo outros assuntos, nós também vamos ainda voltar nesse assunto, então fiquem tranquilos, a gente vai ver mais exemplos. E também no material complementar que eu disponibilizo gratuitamente, que sempre estão associados com as aulas, eu coloquei mais exercícios de passar as frases para negativa com respostas, então treinem bastante isso, que logo logo vai ficar muito fácil, totalmente automático para vocês. E agora que nós vimos frases negativas com verb to be, vamos passar para as frases interrogativas. Em português nós não temos uma estrutura gramatical específica para fazer perguntas. Nós geralmente usamos as mesmas palavras, os mesmos termos, só que nós mudamos a entonação da voz. Então nós podemos falar, você fez a tarefa hoje? Ou você fez a tarefa hoje? Então vocês podem ver que a frase em si permanece a mesma, a gente só muda a entonação. Só que no inglês é um pouquinho diferente. Dá para fazer perguntas só mudando a entonação da voz? Até que dá. Só que isso é uma coisa mais informal ou usada em situações específicas. Se nós estivermos escrevendo um texto, por exemplo, ou se nós estivermos tendo uma conversa um pouco formal, a gente precisa colocar a frase numa estrutura específica para fazer a interrogação. E de forma geral, ainda mais quem está começando, eu recomendo que vocês sempre usem a estrutura gramatical específica para perguntas. Não fiquem só mudando a entonação. Então vamos ver como faz as perguntas com o verbo to be. A regra geral é bem simples também. É posicionar o verbo to be
antes do sujeito. A ordem de uma frase afirmativa seria o sujeito e depois o verbo. Nesse caso, na interrogação, a gente coloca o verbo antes do sujeito. Vamos ver alguns exemplos para entender como funciona isso. Então vamos para a letra A. She is humble. Humble significa humilde, modesta. Então, nesse caso, ela é humilde, ela é modesta. Se nós quiséssemos fazer uma pergunta e não uma afirmação, como que a gente faria? A gente primeiro tem que localizar qual que é o verbo. No caso é is. Então, she is. E nós teríamos que inverter a posição, né? Então, o is tem que ir para antes do she. Então, o verbo tem que ir para uma posição anterior ao do sujeito. E como ficaria então? Is she humble? E coloca o ponto de interrogação aqui, como no português. Vamos para o próximo exemplo. We are amusing. Esse adjetivo amusing significa divertido. Tenho certeza que você já foi em algum parque de diversão. E em inglês, parque de diversão é amusement park. Então esse amusement é do mesmo radical que amusing. Então divertido, diversão. We are amusing. Nós somos divertidos. Se nós quiséssemos fazer disso uma pergunta, nós somos divertidos? Como nós teríamos que fazer? Colocar o verbo antes do sujeito. Então ficaria Are we amusing? Então, o verbo, o sujeito e o adjetivo. Are we amusing? Então, como vocês podem ver, também inverteu a ordem. Aqui estava we are, aqui está are we. Vamos para a letra C agora. They are rich. Rich está naquela lista de adjetivos que eu passei na última aula e significa rico. Nesse caso, ricos, né? Porque está se referindo a they. Eles são ricos. Se nós quisermos fazer disso uma pergunta, o are tem que ir para antes do sujeito, que no caso é they. Então, are they rich? Eles são ricos? Acho que até aqui está tranquilo, né, pessoal? Não tem muito segredo mesmo. É só passar o verbo para antes do sujeito. Vamos para o último exemplo, então. I am lost. Com certeza vocês devem saber o que significa lost por causa do seriado que passou na TV algum tempo atrás, né? E significa perdido. Então, para vocês não se esquecerem mais, é só lembrar que no seriado eles ficavam perdidos naquela ilha estranha que aconteceu um monte de coisa doida. I am lost. Eu estou perdido. Se nós quiséssemos deixar isso como uma interrogação, a regra é a mesma de todos os exemplos até agora. Coloque o verbo to be antes do sujeito. I am lost, invertendo, fica Am I lost? Am I lost? Eu estou perdido? E aqui nós finalmente podemos ver aquilo que eu também tinha comentado, que o I, independente da posição dele na frase, se está no começo da frase ou se está no meio, ele sempre vem como uma letra maiúscula, um I maiúsculo, né? Então não se esqueçam disso. Am I lost? Basicamente, essa é a regra geral, pessoal. Se vocês estiverem dominando bem o verbo to be, não tem muito segredo mesmo, é só inverter a ordem. E como eu disse, essa estrutura vai ser bem importante para quando nós estivermos estudando os diálogos, porque vai ter muitas perguntas e muitas das perguntas vão utilizar o verbo to be. Então treinem bastante esse tipo de frase, em frases interrogativas. Eu também coloquei no material complementar alguns exercícios para vocês passarem as frases para a interrogativa. Então não fiquem com dúvida nisso, tá, pessoal? Qualquer coisa é só escrever para mim. E com isso nós fechamos o que nós tínhamos que saber, assim, de maneira geral, sobre o verbo to be no tempo presente. Então nós sabemos fazer frases afirmativas, frases negativas e frases interrogativas. Como vocês podem ver, isso é um grande avanço em relação à aula passada. Até o último vídeo nós só sabíamos fazer afirmações. Agora nós podemos negar as coisas e fazer perguntas sobre o mundo ao nosso redor. E como eu gosto sempre de frisar, passo a passo a gente vai progredindo, a gente vai aumentando o nosso leque de recursos para conversar com as pessoas, para entender as frases em inglês. Tendo dito isso, vamos para o nosso próximo tópico de gramática. E o próximo tópico sobre o qual nós vamos falar aqui são os artigos, ou articles em inglês. E o que são artigos? Artigos são palavras especiais que precedem os substantivos, ou seja, eles vêm antes dos substantivos. E os artigos, eles dão algumas ideias em relação ao substantivo que eles estiverem acompanhando. E a principal delas é sobre definição ou indefinição do substantivo. Ou seja, os artigos podem ser definidos ou indefinidos. Em português, os artigos definidos são o, a, os, as. E os artigos indefinidos são um, uma, uns, umas. Então agora vamos falar sobre o artigo definido em inglês, que é representado pela palavra the. Algumas observações sobre essa palavra. A primeira coisa é que vocês podem notar que the começa com aquele TH, ou seja, nós vamos ter que pronunciar aquele fonema meio estranho do inglês, em que a gente coloca a língua entre os dentes
e pronuncia um intermediário entre D, T e S. Então fica the. E para acompanhar esse fonema, para terminar a pronúncia dessa palavra, nós usamos o som de A. Quase como se fosse um som de A nasalado no português, mas bem menos, porque no português a gente anasala bastante a letra A, mas no inglês não tanto. Então é um the. E um parênteses, essa é a pronúncia principal dessa palavra, the, só que pode ser que vocês ouçam por aí em seriados, em filmes, em música, pessoas falando the ou the. E eu não quero entrar em muitos detalhes agora de quando usa uma pronúncia, quando usa outra. É bem complicado, não é tão simples de explicar. Então eu realmente acho melhor, agora que vocês estão começando, decorar uma das pronúncias, que é o the, e meio que ficar com ela usando em todos os casos. Eu só mencionei isso para vocês não se assustarem caso vocês estejam assistindo um filme, um seriado, e vocês ouçam alguém pronunciando de outra forma. E outro ponto importante sobre o artigo definido the é que ela é invariável, ou seja, não importa se a palavra que ela estiver acompanhando seja um plural ou um singular, ela vai continuar a mesma. Então vamos ver alguns exemplos agora que vai ficar muito mais fácil de compreender como se usa o the. Letra A. The boy is smart. Então, se a gente fosse traduzir essa frase, ficaria bem direta, ficaria o garoto, então boy é garoto, menino, is smart, é esperto. Como vocês podem ver, o artigo the está precedendo o substantivo boy e está dando uma condição de definição para ele. Ou seja, esse garoto de qual a gente está falando é um garoto específico. Ele já é conhecido no contexto em que nós estamos tratando. E como the boy é a terceira pessoa, a gente poderia trocar esse substantivo por he. A gente conjuga o verbo to be para is. Então, the boy, he is smart. E eu não sei se vocês notaram, mas até agora, em todos os exemplos que a gente dava aqui na aula, eu sempre usava ou o nome próprio, então Bianca, João, Pedro, ou eu trocava por pronomes pessoais, então I, she, they, we. E não estavam aparecendo substantivos como sujeito da frase. Por que isso estava acontecendo? Porque nós não tínhamos visto ainda os artigos. E na grande maioria das vezes, um substantivo é acompanhado de um artigo. Principalmente se ele estiver funcionando como sujeito da frase, na grande maioria das vezes ele vai vir com um artigo junto. Então, por causa disso, antes da gente ter aprendido os artigos, eu não queria usar muito substantivos como exemplo de sujeito. Mas agora que nós estamos aprendendo os artigos, dá para eu sempre usar esses novos substantivos aqui funcionando como sujeito da frase. Então, the boy is smart. O garoto é esperto. Passando para o próximo exemplo. The girl is strong. The é artigo definido, né? Girl é garota, menina. Is strong. Strong eu acho que eu não tinha apresentado para vocês esse adjetivo ainda. Significa forte. Então, a garota é forte. Passando para o próximo exemplo. The cats. Cats, com esse S aqui, é o plural de cat. Ou seja, gatos. Como está no plural, os gatos... O pronome pelo qual a gente poderia substituir seria o they, eles. Então, os gatos, they. E como nós conjugamos o verbo to be para they? É are, they are. Então, the cats are cute. Cute significa meio que bonitinho, fofinho. Então, the cats are cute. Os gatos são fofinhos. E como vocês podem ver, mesmo cats estando no plural... E como vocês podem ver, mesmo cats estando no plural, o artigo the continuou o mesmo, não mudou nada, né? Então é só para vocês saberem que ele é invariável. E acho que é isso de peculiaridade sobre o artigo definido do inglês, o the, é bem tranquilo mesmo. Vamos agora ver alguns exemplos com artigos indefinidos. Então agora vamos falar sobre os artigos indefinidos em inglês, que em português seriam equivalentes a uma, uns e umas. O primeiro ponto a se notar é que, diferente do the, que é a mesma coisa para singular e para plural, os artigos indefinidos fazem distinção entre singular e plural. Então você tem que primeiro ver se o substantivo que está acompanhando está no singular ou se está no plural. Quando o substantivo está no singular, quais os artigos que a gente pode usar? É o a e o an. Também existem várias pronúncias possíveis para esses artigos. A que eu recomendo para vocês é falar o a como se fosse um a mesmo, bem a letra A do alfabeto. E esse outro eu recomendo vocês pensarem na pronúncia an, como se fosse o som de uma letra E com acento agudo, então mais o N, então an. Isso basicamente vai depender de qual palavra vem após esse artigo. A palavra seguinte, depois do artigo, começar com uma consoante, a gente usa o a. Se ela começar com uma vogal, a gente usa o an. Então vamos ver alguns exemplos. Brazil,
assim que se pronuncia o nome do nosso país, é Brazil, e também escreve com Z. Brazil is a country. Country se pronuncia desse jeito mesmo, muita gente acha que é country por causa da música country que a gente fala aqui, mas não, se pronuncia country e pode significar tanto país quanto campo. Então, nesse caso aqui, está significando país. Então, Brasil é um país. Esse aqui é o artigo indefinido, então é um país. E como a palavra que vem depois dele é uma letra C, ou seja, uma consoante, a gente usa A. Não poderia ser N, tem que ser A nesse caso. Então vamos para mais um exemplo. A car is expensive. Então, um carro é caro. Expensive, caro, né? Então a gente vê aqui, como o carro começa com a letra C também, é uma consoante, a gente não poderia usar o artigo an, tem que ser o artigo a mesmo, então é a car. Nessa frase o artigo está dando uma ideia de generalidade, então apesar de a gente estar falando um carro é caro, a gente quer dizer qualquer carro é caro, todos os carros são caros. Então vamos ver mais um exemplo. The dog is an animal. The dog is an animal. Então dá pra gente destrinchar bastante essa frase aqui. Então, primeiro, the dog, o cão, o cachorro, ele está sendo acompanhado pelo artigo definido que a gente viu agora há pouco, né? A gente escolheu usar. Então, o cachorro is an animal, um animal. E por que a gente teve que usar o artigo an e não o artigo a aqui? Porque a palavra seguinte é animal, começa com a letra A, que é uma vogal, então tem que ser precedida pelo N e não pelo A. Então essa é a regra geral mesmo, é que tem que ficar na cabeça de vocês. Quando a próxima palavra começar com uma consoante, o artigo que a gente vai usar é o A. E quando começar com uma vogal, o artigo indefinido que a gente vai usar no singular é N. Então vamos ver mais alguns exemplos para fixar bem esse conceito. Então agora estamos aqui com um novo quadro, com mais exemplos. Então vamos ver a letra D. She has a notebook. Ela tem um caderno. Então, como vocês podem ver, notebook começa com a letra N, que é uma consoante. Então, o artigo indefinido que vai preceder vai ser A. Ela tem um caderno. Seguindo em diante. We have a house. House, então, casa. Nós temos uma casa. House, que tem esse H com um som de R bem forte. Tem o artigo indefinido acompanhando, que é o A também. Então, nós temos uma casa. Último exemplo. They have an apple. Apple é maçã. E só um parênteses, Apple é uma das palavras que os brasileiros também erram bastante a pronúncia. Principalmente quando eles vão falar aquela marca de celulares, de computadores. E muita gente fala Apple. Mas não é Apple, é Apple mesmo. Eles têm uma maçã. Eu sei que é muita mixaria, várias pessoas terem apenas uma maçã, mas esse é o exemplo. Apple começa com a letra A, que é uma vogal, então o artigo indefinido que tem que vir antes é an apple. They have an apple, eles têm uma maçã. Então é bem tranquilo mesmo, pessoal, não precisam ficar desesperados com essas regrinhas. Tem só um detalhe, como vocês sabem, em todas as regras gramaticais praticamente tem algumas exceções. Eu não vou ficar aqui durante o curso enchendo vocês de exceções, porque senão parece que as exceções são mais importantes que a própria regra. Mas não é. A grande maioria dos casos vai seguir essa regra geral que eu falei. Como vocês podem ver, até agora todos os exemplos seguiram e a maioria das vezes vai ser assim. Mas vão ter algumas vezes que eu vou ter que comentar algumas exceções porque elas são muito importantes. Por exemplo, as que eu vou falar agora. Então a primeira exceção que eu quero comentar com vocês é quando o H de uma palavra for mudo. A primeira palavra for H e esse H tiver um som mudo. Então, e um exemplo disso poderia ser a palavra hour, que significa hora. Então, como a gente viu aí muitas palavras até agora, quando o H começa a palavra, muitas vezes ele tem aquele som de R. Então, house ou he, né, o pronome ele, esses têm som de R mesmo. House, he. Agora, hour, não, esse não tem esse som de R. É como se não tivesse esse H e o som dele é mudo. É hour. Outro exemplo de substantivo que isso acontece: honor, que significa honra. Acho que muita gente jogou na infância aquele jogo Medal of Honor, que significa medalha de honra, aquele jogo de guerra, né?
Então, honor significa honra. E também tem o H mudo, não se pronuncia honor, se pronuncia honor mesmo. E se nós fôssemos seguir a regra geral, que eu comentei até agora, como começa como uma consoante essas palavras, nós teríamos que usar o artigo a. Mas, na verdade, o que acontece? Como essa consoante não tem efeito no som, nós temos que usar o artigo an. Isso é uma questão de sonoridade mesmo, pessoal. É porque quando a gente vai falar, é melhor falar an quando tem o som de vogal mesmo. Então, essa é a primeira regra gramatical de exceção que eu quero que vocês decorem hoje. Então, quando o H for mudo, nós usamos an, não o A. E a segunda e última exceção de hoje que eu quero que vocês saibam é quando a letra U, a vogal U, tiver som de Y. E a segunda e última exceção que eu quero que vocês saibam hoje é quando a vogal U tiver som de Y. Não sei se dá para ler muito bem, mas aqui está escrito U com som de Y. Quais seriam alguns exemplos de onde isso acontece? Um principal deles seria a palavra university, que significa universidade. Então, esse U no começo da palavra university tem aquele biquinho que a gente faz quando a gente vai pronunciar o pronome you. É university, university. Outro exemplo disso é na palavra uniform. Uniform, que significa uniforme, também tem um som de Y. Pra falar a verdade, é bem difícil da gente, quando tá ouvindo, falar quando tem o som de Y, quando não. Então, na maioria dos casos, a gente tem que decorar alguns casos principais. Esses são alguns deles. No material complementar que tá no meu blog, também tem mais uma lista de alguns adicionais que eu quero que vocês saibam. Mas nesses casos, o que acontece? Se nós fôssemos ver a regra geral, como começa com uma vogal, a gente teria que usar an. Mas, na verdade, como tem o som de Y, eles consideram que tem o som de uma consoante, porque Y é uma consoante. Então, nesses casos, que tem que usar o artigo a. Então, esses são dois casos principais que não é tão intuitivo e que não seguem a regra geral. Tem mais outras exceções, mas eu quero que vocês saibam esses porque eles são os mais importantes. Eu não vou ficar enchendo o saco com milhares de exceções. Eu quero que vocês saibam muito bem a regra geral. Então é mais para dar um alerta do que para querer que vocês fiquem decorando a exceção. Não, eu quero que vocês saibam a regra geral. Só mais uma coisa antes de encerrar esse assunto de artigos, é que eu tenho que falar de quando nós queremos dar uma ideia de indefinição de substantivos no plural. A gente viu que quando é no singular a gente usa a ou an. E no plural, como a gente faz? Se a gente quiser falar uns ou umas. Para isso, nós usamos a palavra some. Escreve S-O-M-E, mas nós falamos some. Como se nós estivéssemos pronunciando novamente aquele A nasalado e o E não aparece tanto. Então fica com o M mais proeminente. Some. E a gente vai traduzir some como uns, umas, alguns, algumas. E o some faz com que a gente possa dar ao mesmo tempo a ideia de indefinição, então a gente não está especificando, e dá a ideia de plural também. Então a gente sabe que é mais que um, mas não sabe exatamente quantos. Nós ainda não vimos plural, então eu não vou me aprofundar tanto assim nesse assunto, mas dá pra gente ver alguns exemplos só para ter uma ideia. I have some apples. I have some apples. Eu tenho algumas maçãs. Então, nesse caso, maçãs, apples, está no plural, então a gente sabe que é mais que uma. E o some está meio que funcionando como um artigo indefinido e está dando ideia de indefinição, em termos de números principalmente, né? Então a gente sabe que tem maçãs no plural, sabe que é mais que uma, mas não sabe exatamente quantas. Então eu tenho algumas maçãs. Mais um exemplo. Some boys are boring. Vocês lembram de boring? Tá na lista que eu passei na última aula. Boring significa entediante. Então, alguns garotos são entediantes. Então, esse some tá funcionando como uma indefinição, certo? Então, a gente não tá falando especificamente quais são os garotos. A gente tá falando que existem garotos que são entediantes, que são chatos, mas não estamos especificando nenhum. Então, o some dá essa ideia de indefinição. E era isso que eu tinha para falar sobre artigos nessa aula. Podemos agora passar para o próximo tópico. O que eu quero falar sobre adjetivos com vocês agora é um complemento que a gente viu na última aula. Como eu havia dito para vocês, a função principal do adjetivo
é modificar o substantivo, dar uma qualidade para esse substantivo e caracterizá-lo. Muitas vezes o jeito que ele vai funcionar é por meio daquela primeira estrutura gramatical que a gente viu, que é sujeito, verbo to be e o adjetivo. Então nesse caso o adjetivo está sendo ligado ao sujeito pelo verbo to be. Mas vai ter muitas vezes que o adjetivo vai estar ligado ao substantivo diretamente, sem precisar de verbo to be. E esse conjunto adjetivo mais substantivo vão formar uma unidade. Então vamos pensar em alguns exemplos. Vai ter vezes que eu não vou querer falar apenas Ana tem um carro. Às vezes eu posso querer falar que Ana tem um carro vermelho. Nesses casos, vermelho está sendo o adjetivo de carro e carro vermelho é a unidade, é o que a Ana tem. Da mesma forma, vai ter vezes que eu não vou querer falar apenas nós temos uma casa. Às vezes eu vou querer falar nós temos uma casa grande. Então, nesse caso, casa grande é a unidade. Casa é o substantivo, grande é o adjetivo e os dois juntos estão formando o objeto que nós temos. E como vocês puderam ver, no português, a ordem usual que nós usamos mais é colocar o substantivo e depois o adjetivo. Então, carro vermelho, casa grande. Já no inglês, geralmente acontece o contrário. Então, os adjetivos são posicionados antes dos substantivos. Então, se eu quisesse falar carro vermelho, em inglês eu traduziria para red car. Se eu quisesse falar casa grande, eu falaria big house. Mas a ideia é a mesma do português. O que realmente muda é essa ordem, que o adjetivo geralmente vem antes do substantivo. Vamos ver alguns exemplos para ficar mais fácil de vocês entenderem. She has a bird. Traduzindo, ela tem um pássaro. Se eu quisesse especificar um pouquinho melhor que tipo de pássaro é esse, eu poderia colocar um adjetivo. E onde que o adjetivo entraria perto do pássaro? Seria na frente dele. Então, she has a big bird. Aqui, big significa grande, né? E vem antes do bird, que é o substantivo. Então, esses dois estão formando uma unidade que é composta pelo adjetivo mais o substantivo, né? Seguindo com os exemplos. We are boys. Nós somos garotos. Se eu quisesse caracterizar um pouquinho melhor esse boys, nós poderíamos colocar um adjetivo que acompanhasse esse substantivo e ficaria We are good boys. Nós somos bons garotos. Então vocês podem perceber que a frase fica mais completa, o sentido fica mais específico e nós conseguimos nos expressar melhor. Se a gente não usasse os adjetivos acompanhando, ficaria muito mais limitado, né? Mas notem também que a estrutura geral da frase é a mesma. Então, sujeito, verbo, predicado. Então, sujeito, verbo, predicado. Só que nesse caso, o predicado tem uma caracterização a mais. Último exemplo, então. He is a man. Ele é um homem. Não sei se eu já mostrei esse substantivo antes, mas man, homem, é bem tranquilo. Acho que todo mundo já ouviu falar alguma vez. E se nós quiséssemos caracterizar melhor o homem, he is an old man. Ele é um homem velho. Mas só uma observação sobre esse exemplo aqui. Como vocês podem ver, na primeira frase, desse lado aqui, está escrito a man, com o artigo a. E aqui está escrito an old man, com o artigo an. E por que isso está acontecendo? Não se preocupem que não é uma nova exceção, eu não menti para vocês, continua seguindo a regra geral. Vocês se lembram que eu falei que a regra era que quando a próxima palavra se iniciasse com uma vogal, seria o an. E quando a próxima palavra começasse com uma consoante, seria o a. E é exatamente isso que está acontecendo. Man começa com M, então é uma consoante e tem que ter o artigo a. E old é uma vogal, então tem que ser precedido pelo an. Essa mudança ocorreu porque o adjetivo foi inserido entre o artigo e o substantivo. Então antes era só a man, agora ficou an old man. E a regra fala que não importa qual é a palavra, se é um substantivo ou se é um adjetivo. Se a próxima palavra começar com uma vogal, o artigo vai ser an. E se a próxima palavra começar com uma consoante, o artigo vai ser a, independente se for um substantivo ou um adjetivo. Então, tá seguindo a regra geral, fiquem tranquilos. A única coisa é que aqui a palavra seguinte é um adjetivo. Então era esse comentário sobre adjetivos que eu queria falar, que às vezes eles vão vir juntos com o substantivo em uma unidade, totalmente assim, lado a lado. E nesses casos eles vão vir antes do substantivo na maioria das vezes. Não tem nada de novo assim em termos de conceito, é só para vocês realmente irem se acostumando com adjetivos precedendo substantivos. Na grande maioria das vezes os substantivos não vão vir sozinhos, eles vão vir caracterizados
para dar uma descrição maior deles, né, para caracterizá-los melhor. E com isso nós finalizamos nosso último tópico de gramática da aula e nós podemos passar para a parte de vocabulário e como eu havia adiantado para vocês, hoje nós vamos ver os números. Como eu disse, eu não gosto muito de estudar os números, eu acho meio chato ficar decorando como escreve cada um deles, como pronuncia cada um deles, mas eles vão ser muito importantes para os nossos diálogos que vão se seguir daqui para frente. Também é importante para nós quantificarmos objetos, e além de ser um vocabulário bem básico que todo mundo espera que você saiba desde o começo quando você está aprendendo uma nova língua. Então, por causa disso, eu resolvi passar isso para vocês bem cedo no curso. E só uma observação, esses são os números cardinais e usados assim de uma maneira neutra, vamos dizer. Nós vamos ver os números ordinais em outra aula, então como falar primeiro, terceiro, 14º, tudo isso vai ficar para outra aula. E também tem algumas situações especiais em que nós falamos de uma maneira um pouquinho diferente os números, por exemplo, quando a gente vai dar telefone, o jeito que a gente fala o zero muda, quando a gente vai falar sobre placar esportivo, também muda. Mas na grande maioria dos casos, o jeito que a gente vai aprender aqui hoje vai ser mais que o suficiente. Então não tem muito mais o que falar, então vamos para o vocabulário em si. Zero. Como nós falamos zero em inglês? É zero. Se escreve a mesma coisa que no português, mas tem a pronúncia de zero, como se fosse um i. Zero. Seguindo em frente, o número 1. Como se fala? One. Escreve O-N-E e se pronuncia one. Não tem muito segredo na pronúncia, acho que todo mundo já ouviu, pelo menos esses números iniciais, como eles são pronunciados, né? É one, as pessoas não costumam errar esse número. Depois vem o número 2, que é two, ele é escrito T-W-O e se pronuncia two. Também não tem muito segredo na pronúncia, é como se fosse o começo da palavra tchau, então é two, e isso juntando com a terminação de um som de U, então two. Seguindo, o número 3, esse é o mais difícil dos números iniciais, sem sombra de dúvidas, porque é escrito T-H-R-E-E e se pronuncia three. Essa é uma palavra que até quem já está mais avançado no inglês, às vezes tem dificuldade, porque tem esse TH, então tem sim aquele som, aquele fonema que eu sempre fiz para vocês que é meio estranho, que a gente coloca a língua entre os dentes, mas logo depois vem o R, então além de ter aquele, tem o R depois, então é three. Muitas pessoas têm um pouco de dificuldade no começo e querem meio que não pronunciar desse jeito, querem cortar esse TH e falar tree, como se não tivesse o TH, como se fosse só o TR, mas isso está errado, pessoal. Tree significa árvore, tem nada a ver com 3, você tem que fazer aquele som de TH sim e seguir o R, então é three. Isso não tem muito jeito, é prática, com o tempo vocês vão pegar, mas tem que treinar, não pode desistir e tentar começar a falar tree de qualquer jeito, tem que ser three mesmo. Seguindo então, número 4 se pronuncia four e é escrito F-O-U-R, four. Ele é bem tranquilo no geral, as pessoas não têm muita dificuldade. Número 5, five, F-I-V-E, five. 6, six, S-I-X, six. É bem fácil, esse realmente as pessoas não erram. 7, seven, S-E-V-E-N, seven. Também sem muitos segredos. Agora, 8 é um pouco difícil, acho que é o mais difícil depois do 3. É eight, e se escreve E-I-G-H-T. Apesar de ter esse GH aqui, ele não tem um som muito forte de G. O G é bem mudo mesmo. Ele serve mais como um ponto assim de parada, meio que de atraso, do que como som de G. Então é como se você começasse a pronunciar as primeiras duas letras, o E e o I, depois desse uma paradinha e depois pulasse para o T. Eight, 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 eight. Novamente, como eu disse, eu vou pegar muito no pé. Não pesem demais o T, que ele também é bem silencioso, é eight. Seguindo, número 9 é nine. Escreve N-I-N-E e se pronuncia nine. E por último, dessa primeira série, é o número 10, que é ten. Escreve T-E-N e se pronuncia ten. O número 10 é bem tranquilo, as pessoas não costumam ter problemas. Eu acho que esses números todo mundo já se deparou em algum momento da vida, já ouviu alguém falando. Então vamos começar a progredir para os números maiores, que é a partir do 11 para cima, e ver como se escreve e como se pronuncia eles. Então prosseguindo para a próxima dezena de números, 11 é
eleven. É bem como se escreve mesmo, que é E-L-E-V-E-N, eleven. Então, se vocês se lembram do filme 11 Homens e um Segredo, o título em inglês é Ocean's 11, que é uma tradução bem ruim para o título, mas faz parte. Os títulos em português dos filmes são meio estranhos. 12 é 12. T-W-E-L-V-E, 12. 13. 13 é 13. Tem aquele TH também no começo, mas acho que é mais fácil até de falar do que 3, que é o 3, né? E depois desse TH vem um I, mas tem o som de de third. Então, a pronúncia completa, 13. 13. E a partir do 13, depois vocês podem ver que fica bem tranquilo o restante dos números, porque parece bastante os 10 primeiros, só que adicionando teen. Então, 14 é 14, o 15 é 15, muda um pouquinho, né, que era 5, agora ficou 5, 15, F-I-F-T-N. 16, 16, então é o 6, mais adicionado o teen. 17, 17, o 18, 18, 19, 19. Então tudo isso daqui foi o número da primeira dezena, mais adicionado o teen, né? 16, 17, 18, 19. E por fim, 20 se fala 20. 20. E se escreve T-W-E-N-T-Y. 20. Como vocês podem ver, tem esse Y no final, então o T não é totalmente mudo, não é igual aquelas palavras que eu falo, não pronunciem o T, é bem mudo. Esse tem um pouco mais de som por causa do Y, mas também não precisa pesar tanto. É 20. 20. Então vamos prosseguir para a próxima dezena agora, pessoal. E a partir de agora, na minha opinião, fica muito mais fácil, porque segue um padrão muito fixo. Então, como nós vimos, 20 é 20. Então, se nós quisermos falar 21, é só falar o 20, que é 20, mais o número que dá da casa das unidades. Então, 21 é 21. 22, 22. 23, 23. 24, 24. 25, 25. 26, 26. 27, 27. 28, 28. 29, 29. Viram que é bem mais tranquilo, pessoal? E esse padrão vai se repetir nos números daqui pra frente também. Então, é só a gente aprender como fala 30, como se fala 40, como fala 50, que o resto vocês conseguem deduzir. Então vamos pra essa parte, vamos ver alguns exemplos e vocês vão ver como é fácil. Então agora nós vamos passar bem mais rápido, não precisamos falar de todos os números, porque dá pra pegar o padrão a partir do jeito que os números com 20 são criados, todos os outros vão ser. Então, como a gente fala 30? É 30. 30. Tem aquele som de TH, depois tem aquele I com som de A, então é 30. 30. Como que se fala 40? É 40. 40. Tomem cuidado que é escrito com F-O-R-T-Y. Não tem o U, porque em for, se for só o número 4, teria o U, né? É F-O-U-R. Mas aqui no 40 não tem, é 40 sem o U. 50, 50, F-I-F-T-Y, 50. 60, 60, S-I-X-T-Y, 60. 70, 70, S-E-V-E-N-T-Y, 70. 80 é 80, E-I-G-H-T-Y, 80. 90 é 90, N-I-N-E-T-Y, 90. E para falar todos os outros números entre esses daqui, é só você ver como que fala 60, 30, 40 e adicionar aqueles números da primeira dezena que a gente viu, assim como a gente fez com o 20. Então, por exemplo, se eu quisesse falar 62, eu só tenho que saber como fala 60, que é 60, e adicionar 2. Então, 62 é 62. Não esqueça de colocar o hífen. Então, 62 separado por um hífen, assim como no 20. Por exemplo, se a gente quisesse falar 74, a gente tem que saber como que é 70, que no caso é 70.
hífen, e o 4 normal, né, que é 4. 74. Se eu quisesse falar 99, seria 90, que é 90. E o 9 normal, que é 9. 99. Então agora vocês podem ver que ficou bem fácil fazer qualquer número até o 99. No material complementar que eu coloquei para vocês tem alguns exemplos a mais e tem exercícios para vocês escreverem por extenso os números, mas eu acho que não tem muito problema uma vez que você saca isso de que é essa primeira parte do número mais a unidade, né? Então 99, 62, 43, 51. Para finalizar, vamos ver como fala os números de 100 para cima. É tranquilo também, é só algumas palavras a mais e o resto dá para deduzir por lógica. E agora que nós já vimos como se fala todos os números de 0 até 99, a gente pode transitar para casa das centenas, né? Então, como se fala 100? É 100 ou 100. A palavra 100 significa cento ou centena. Então, 100, a gente viu que a significa um. Então, um cento, uma centena. Ou 100. Então, os dois estão certos. Você pode escolher um ou outro, dependendo da situação. Seguindo essa lógica, que a palavra 100 significa cento ou centena, como nós falaremos 200? Seria 200, ou seja, duas centenas, 200. Só que notem uma coisa bem importante, que 100, não importa qual número vier aqui, seja 1 ou 2, 3, 4, sempre vai ser no singular, não vai ter o S no final. Então, seguindo, 300 seria 300. E assim por diante, né, pessoal? 400 é 400, 500 é 500, 600, 600 e assim por diante. E como nós faríamos para falar algum número que tivesse 100 e mais alguma coisa, algum número menor? Tipo 102. Seria 102. Então, 100 e... né? 2. 102. É bem lógico, é bem parecido com o português a partir daí. Como nós falaremos um número assim mais difícil, 221. Primeiro, como se fala 200? 200. Como se fala 21? 21. Então, 221. 221. E só para fazer uma observação, esse é o modo britânico de falar os números assim acima de 100. Os americanos têm outro jeito que eu acho um pouquinho pior de ensinar logo no começo. Mais pra frente a gente volta e eu explico como os americanos falam. Mas por enquanto, decorem esse jeito que é o mais lógico para quem está iniciando. Então depois das centenas nós temos os milhares. E como que nós falamos mil? 1,000 ou 1,000. Então, thousand, T-H-O-U-S-A-N-D, significa milhar. Então, nós podemos falar 1,000, que significa 1 milhar, ou 1,000, também significa 1 milhar. E acho que esse número ficou bem conhecido por causa da música A Thousand Years, da Christina Perri, que agora sempre é tocada em casamento, uma das músicas mais românticas da atualidade. Então não dá para esquecer, né? 1,000 significa 1000. Seguindo a mesma lógica que a gente usou nas centenas, se nós quisermos falar 2.000, é só a gente falar 2,000. E da mesma forma, 1,000 não varia para o plural. Não importa qual número tiver aqui, vai ficar 1,000 no singular. Só para exercitar um pouquinho, como nós falaremos esse número aqui, que é meio difícil. É 3.420. Então tem que ir por partes. Primeiro, como falamos 3.000? É 3,000. Como que nós falamos 400? É 400. E como nós falamos 20? É 20. Então, 3,420. Então, meio que se divide aqui e aqui, né? Mas, quando a gente vai se escrever, escreve assim, sem separação aqui e só com and antes do 20. E eu havia dito que eu não ia explicar tanto o sistema americano de falar os números, que alguns são um pouco diferentes que no britânico, mas esse eu tenho que falar porque aparece demais em músicas, em seriados, em filmes. As pessoas falam muito, principalmente nos Estados Unidos, na Inglaterra um pouquinho também, na Austrália também, mas nos Estados Unidos é muito, muito frequente eles enumerarem esse tipo de número de um jeito diferente. Então, por exemplo, 4.400. Pelo sistema que a gente aprendeu até agora, como nós falaríamos? Primeiro nós teríamos que separar 4.000, nós faríamos 4,000. E 400,
400. Então, 4,400. E tá totalmente correto esse número. Se você falar desse jeito, não tem o que eles reclamarem. Porém, é muito comum mesmo eles falarem esses números de 4 dígitos aqui, ou seja, que vai até a casa dos milhares, como múltiplos de 100. E quando eu comecei a perceber isso, eu achei muito estranho. Porque se a gente já entrou na casa dos milhares, por que a gente vai continuar falando como múltiplo de 100, sabe? Mas eles fazem isso sim, é bem frequente. E como nós pensamos dessa maneira? 4.400 também pode ser pensado como 44 vezes 100, correto? Então isso seria como se fosse 4400, ou seja, 4400. E aqui literalmente está falando 4400, certo? Então é esse o jeito que eles falam bastante no dia a dia, eles usam demais. Inclusive tem um seriado que chama The 4400, foi por isso que eu escolhi esse número para dar esse exemplo aqui. E assim, se vocês não quiserem falar desse jeito, tudo bem, pode falar aqui desmembrando os milhares, as centenas e depois as dezenas de unidades, é tranquilo e está totalmente correto, mas a gente tem que se acostumar a ouvir, porque eles falam bastante desse jeito. Por fim, nós chegamos ao milhão, e a lógica é totalmente igual ao que a gente já viu até agora. E como se fala milhão? Million. M-I-L-L-I-O-N. Então, 1 milhão seria a million ou 1 million. E também segue a mesma lógica de que quando vem um número aqui na frente não precisa colocar no plural. Então 2 milhões seria 2 million. E um aviso importante, eu falei que quando a gente quer falar um número exato, tipo 3 milhões, 400, não precisa colocar million no plural, 100 no plural. Mas não quer dizer que essas palavras nunca apareçam no plural. Elas podem aparecer com S no final quando elas estiverem dando uma ideia de aproximação, um número não exato, uma ordem de grandeza. Então, por exemplo, thousands of dollars. Milhares a gente vai ver mais pra frente as preposições, dólares. Então, thousands of dollars. Não está falando quanto exatamente, mas está falando que é na casa dos milhares. Então, nesse caso, a gente pode colocar no plural só para dar essa ideia. Outro exemplo, hundreds of books. Então, centenas de livros. Não está dizendo quanto exatamente, mas é na casa das centenas. E nesses casos que a gente está querendo dar uma aproximação, que é mostrar uma ordem de grandeza, centenas, milhares, milhões, a gente pode colocar no plural, se a gente não quiser dar nenhum número exato. E eu acho que tá bom, né, pessoal? Foram muitos números, muito vocabulário. A aula de hoje é mais densa que a passada, eu acho que a gente teve que ver negativos, interrogativos, artigos, adjetivos e ainda ver esse bando de número. Então tem bastante matéria para vocês estudarem, sempre lembrando que tem um material complementar que eu escrevi e eu postei no meu blog pessoal, o link está aqui embaixo na descrição, então acessem lá, que lá tem um resumo da aula que a gente teve hoje, também tem mais exemplos e principalmente o que eu quero que vocês façam são os exercícios propostos. E esses exercícios têm resposta no final, então dá para vocês conferirem se vocês entenderem a matéria. E como vocês podem ver, nós estamos progredindo muito, mas muito mesmo na nossa gramática de inglês, no nosso vocabulário. A cada aula nós estamos aprendendo palavras novas, agora a gente vai ter sessões específicas de vocabulário. Então eu acho que vocês devem ficar bastante contentes com o progresso que estão tendo. Mas lembre-se que o mais importante é vocês treinarem. Então eu posso dar aula aqui, mas se vocês não treinarem, vocês não escreverem as frases, não correrem atrás das traduções, não vai fixar o conteúdo. Então estudem bastante essa matéria, todos os tópicos que foram apresentados aqui hoje serão importantes daqui pra frente, na nossa caminhada inteira no inglês. Mas eu acho que é isso, pessoal, espero que vocês tenham gostado do conteúdo de hoje. Não se esqueçam de deixar aqui nos comentários o que vocês pensam da ideia de criar um grupo no Facebook para essas aulas, pra gente poder interagir. Por favor, divulguem esse projeto, esses vídeos para amigos que tiverem interesse em estudar inglês, pra gente poder difundir o conhecimento, né? E assim a gente vai caminhando sempre em frente. Não se esqueçam de se inscrever no nosso canal para receber notificações de novos vídeos. Siga-nos nas redes sociais que estão aqui na tela. Se quiserem mandar alguma coisa pra gente, tem a nossa caixa postal. Se quiserem aulas particulares via internet, podem falar comigo que a gente combina direitinho. E o vídeo de hoje foi esse. Até a próxima, pessoal.